Glória a Deus, aleluias. Boa noite, amados, graça e paz a todos, mais uma vez. Como é bom, como é maravilhoso podermos estarmos mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor, em torno do Santo Evangelho. Acabamos de fazer o louvor, onde nós cantamos e bendizemos o nome do Todo-Poderoso e rendemos a Ele graças e adoração. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Romanos, onde nós temos dia após dia consolidado a nossa fé, a nossa caminhada na fé tem sido cada vez mais firmes, porque estamos alimentando a nossa alma, estamos nos alegrando com o Evangelho. A palavra não tem sido apenas sobre informações e acúmulos de conhecimento, mas a palavra de Deus tem sido vida para nós, tem sido para nós refrigério, tem sido para nós alegria, tem sido para nós motivo de alimentar a nossa alma, motivos de reflexões profundas, motivo de pegar a palavra e durante toda a semana alimentar a nossa alma. Isso para nós é importante. E nós hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. No culto passado nós falamos um pouco do versículo 1, onde o apóstolo Paulo, ele fala que diz a verdade em Cristo, acrescenta não minto, testemunhando no Espírito Santo a minha própria consciência. Nós vimos que o Evangelho, então, ele nos muda completamente e alcança até a nossa consciência. A nossa consciência, então, ela é educada, ela é agora transformada, ela é agora direcionada pelo Espírito Santo. E isso é importante para nós. Então nós vimos o quão é importante. O apóstolo Paulo, ele sabia o que estava falando. O apóstolo Paulo, ele sabia da sua posição em Cristo. O apóstolo Paulo sabia que ele era um crente nascido de novo, um crente que foi crucificado com Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, então, ao fazer essas primeiras declarações no versículo 1, ele nos mostra que todo cristão tem o dever de assim também se comportar. Então, você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 9, vamos à leitura, e assim então tirar um momento de meditação, para que possamos enriquecer ainda mais a nossa fé. Capítulo 1 ao 5 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencentes à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então aqui está o texto base para nós meditarmos nessa noite. Então, mais uma vez, só lembrando aquilo que falamos no culto passado, nós vimos que o apóstolo Paulo, então, ele faz algo maravilhoso, ele nos leva, ele nos diz que diz a verdade em Cristo. E era como se ele estivesse na presença de Cristo. Então nós ressaltamos que essa declaração ela é importante, pois hoje também, assim como Paulo, nós devemos dizer que nós diremos a verdade em Cristo. Pregaremos o Evangelho.
anunciaremos as doutrinas concernentes ao Evangelho. E não somente isso, como nós falamos, não é apenas um momento de transferir informações, e também não é um momento apenas de crescermos apenas em acúmulo de conhecimento, não é isso, mas é algo mais profundo. Como nós falamos, o conhecimento do Evangelho nos faz adorar a Deus, nos faz adorar a Cristo, nos faz ver a beleza de tudo aquilo que Deus faz, fez e fará. Então o Evangelho, ele comunica algo muito importante conosco. Então o Evangelho não é sobre apenas acúmulo de informações sobre doutrinas, mas é quando as doutrinas, após ser ouvidas, geram em nós vida, geram em nós ações, geram em nós transformação. Isso é maravilhoso. E no último culto, nós vimos a importância, a importante doutrina que o apóstolo Paulo destaca sobre falar a verdade. E não somente falar a verdade, mas falar a verdade em Cristo, juntamente com a sua consciência e juntamente com o Espírito Santo, como testemunha de sua pregação, como testemunha do seu ensino, como testemunha do seu ministério, como testemunha da sua nova vida. E não somente isso, mas em sua vida em geral, na presença de Deus. E vimos como isso faz toda a diferença para o verdadeiro cristão e para os ministros do Evangelho de Cristo. Pois, se nós verdadeiramente levássemos essa declaração a sério, o quão importante isso seria para cada púlpito nessa noite, sobre cada igreja, sobre cada ministro que ousa abrir a boca para falar do Evangelho de Cristo sem o adulterá-lo. Hoje, amados, iremos dar continuidade então do versículo 3, sobre o que o apóstolo Paulo fala, que é uma declaração profunda e também enriquecedora para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, no versículo 2, ele vai dizer assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Amados, notemos que aqui é uma solene asseveração que o apóstolo Paulo faz. Sim, ele diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Amados, o apóstolo Paulo diz isto, nos mostra algo importante, pois Paulo chama a nossa atenção, bem aqui nessa parte, porque ele tem essa grande tristeza em seu coração, porque ele tem essa contínua dor em seu coração. Veja, ao pregarmos o Evangelho, ao pregarmos a palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que ele sente uma empatia muito grande pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas. E quando nós então examinamos os termos empregados pelo apóstolo Paulo, vemos que esta é também uma declaração muito forte. Sim, pois, como nós falamos, quando nós começamos a olhar mais de perto, quando nós começamos a prestar atenção nos detalhes daquilo que Paulo escreve, e quando nós começamos a mergulharmos cada vez mais nessas expressões, cada vez mais nós vemos a beleza delas. Então, amados, o apóstolo Paulo, com toda a maestria, ele sempre tenta mostrar para nós a importância de cada expressão que ele usa, que ele se utiliza, para que possamos nos
ficarmos maravilhados e também ficarmos cheios de maravilha diante de cada doutrina. Pois é importante o que o apóstolo Paulo faz ao chamar a nossa atenção aqui. E você também tem que se perguntar por que ele tem essa grande tristeza no coração e essa contínua dor. E quando nós então examinamos, quando nós paramos e voltamos a nossa atenção para essa expressão que ele diz, nós vimos que é uma declaração muito forte. As palavras grande peso pode ser traduzida pela expressão amargo, desgostoso. Então veja, quando nós começamos a ponderar aquilo que Paulo está querendo dizer, aquilo que ele disse, nós então começamos a ver a grandeza dos fatos. Paulo, amados, se entristecia amargamente acerca dos seus irmãos, e havia em Paulo um peso em seu espírito. Depois, o apóstolo Paulo, ele continua, ele diz: eu tenho uma contínua tristeza, e isso pode se traduzir por incessante angústia. Ele experimentava então uma angústia na mente e no coração, pelo estado e condição dos seus patrícios. E isso também deveria acontecer conosco. Quando nós olhamos os nossos familiares, quando nós olhamos os nossos vizinhos, quando nós olhamos os nossos inimigos, os nossos amigos, quando nós olhamos a nossa nação, quando nós olhamos, nós temos que ter esse sentimento dentro de nós. E o apóstolo Paulo tinha isso pelos judeus, pelas condições que eles se encontravam. Ora, não existe nenhum sentimento maior, nem mais profundo do que o que o apóstolo Paulo nos conta, como ele se sente com relação à situação geral dos judeus, dos seus irmãos compatriotas, daqueles que rejeitam Cristo, daqueles que não querem saber nada de Cristo. Para nós, então, quando nós olhamos um homem na condição dos judeus, que rejeitam a Cristo, desprezam a Cristo, menosprezam a Cristo, seja essa pessoa quem for, o sentimento do verdadeiro cristão é de tristeza, é de uma angústia. E muitas das vezes isso é conosco. Os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Às vezes nós temos pessoas que amamos muito, porém, eles não amam o nosso amado. Eles não amam o bem mais precioso da nossa vida, que é Cristo Jesus. Então, quando nós vemos um pai, uma mãe, irmãos, amigos, inimigos que não amam a Cristo, deveríamos ter essa incessante angústia. Deveríamos ter esse pesar no espírito, esse pesar no coração, pelo estado e a condição que essas pessoas se encontram. E aqui, Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo isso com relação aos judeus, aos seus patrícios. Mas, naturalmente, amados, tudo o que dissemos empalidece, quase chegando a ser uma insignificância, à luz do que Paulo vai dizer em seguida. Veja, como nós estamos falando, cada palavra que vai saltando
da boca de Paulo, ou melhor dizendo, da sua pena, cada palavra que ele vai escrevendo, expressando aquilo que ele sente. Cada vez mais nós conseguimos ver as profundas palavras que ele escreve. E o que ele escreve em seguida, o que ele diz em seguida, pois eu poderia desejar que eu próprio fosse amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Amados, você já parou para pensar e para refletir o peso disso que o apóstolo Paulo está escrevendo? Alguém que foi verdadeiramente regenerado, alguém que foi verdadeiramente alcançado pelo amor indizível de Cristo, aquele que experimentou o amor doce do nosso Senhor, aquele que experimentou o amor imutável de Deus, aquele que foi alcançado pelo amor do Todo-Poderoso e soberano Rei dos Reis, dizer e escrever o que ele está escrevendo aqui, amados. Devemos ter isso, devemos levar em consideração, pois o apóstolo Paulo, ele diz algo muito forte. Ele diz que desejaria, ou que deseja, ser maldito, anátema e separado de Cristo por amor dos irmãos, seus parentes segundo a carne. A palavra, amados, traduzida por amaldiçoado, é anátema. A palavra anátema significa maldição, no original. Então, o que Paulo está dizendo é: eu poderia desejar que eu próprio fosse anátema e separado de Cristo. Portanto, amados, devemos atribuir a essa declaração o seu pleno valor. Devemos trazer o peso de tudo aquilo que Paulo acaba de escrever. Devemos ver realmente o valor dessas palavras. Pois, amados, precisamos nos atentar para o que o apóstolo Paulo diz aqui. Pois algumas pessoas se vê em óbvia dificuldade com elas e procuram dizer que é meramente como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo algo superficial. Tipo, se a minha presença na igreja cristã, que está causando escândalo aos judeus, eu estou disposto a ser excomungado da igreja visível, para que eles possam ingressar nelas. Todavia, amados, está claro que essa ideia não pode ser aceita aqui. O apóstolo Paulo não está falando isso. O apóstolo Paulo, amados, ele não está falando de algo aqui superficial, raso, algo insignificante. Não. Todavia, o que o apóstolo Paulo está falando é algo mais profundo. Vocês conseguem ver, amados, a profundidade do que ele está relatando aqui, do que ele está falando? Quais as reais implicações dessa fala, dessa escrita? Pois não é qualquer coisa, amados, não é. É como eu falei, nós que fomos alcançados pelo amor de Deus, nós que compreendemos o Evangelho, nós que fomos tocados pelo Espírito Santo, nós que fomos regenerados, ao ler o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ao ouvirmos o que nós acabamos de ouvir, quão profundas são essas palavras e
quantas implicações profundas e impactantes elas trazem em si mesmas. Quantas? E ainda mais que nós entendemos o que significa cada palavra. Pois como nós falamos, quando nós começamos a olhar palavra por palavra, quando nós começamos a entender o significado, o sentido, a profundidade, quando nós conseguimos entender o peso de cada palavra e o contexto a qual ela foi colocada, o Espírito Santo abre o nosso entendimento. O Espírito Santo, ele abre o nosso coração. Pois essas implicações precisam ser vistas. O apóstolo Paulo faz uso da palavra anátema, amaldiçoado. Essa palavra, amados, significa amaldiçoado por Deus. E notem, amados, ele diz separado de Cristo. Ele não diz separado simplesmente da igreja visível, local. Não. Ele diz separado de Cristo, separado do seu Senhor, separado do seu Salvador. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui que é simplesmente separado da igreja, mas sim de Cristo. O apóstolo Paulo fala em vir ser um repróbado. Ele diz ser um repróbado, um excluído de Cristo, um excluído do reino, um excluído da salvação cristã. É isso que ele quer dizer. Quão profundas são essas palavras? Quão impactantes elas são? Quantas implicações elas trazem? Veja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós, ele está escrevendo aos romanos. E diante disso, e diante dessas implicações, qual será então a resposta para elas? Como podemos olhar e crescermos? Amados, deve ser encontradas as respostas no tempo verbal, utilizado aqui pelo apóstolo Paulo. O tempo verbal, o imperfeito, para que possamos então não falarmos aquilo que o apóstolo Paulo não falou, mas trazermos o entendimento daquilo que ele queria falar. Veja, a explicação, amados, que vamos procurar dar aqui nessa noite, traremos grandes autoridades, homens como Charles Hodge, Henry Alford, do século XIX, e Marvin Vincent, talvez o maior gramático da língua grega dos séculos passados. Por exemplo, amados, para que nós possamos entender de forma mais segura o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui nesse contexto, Henry Alford se apresenta dizendo que o verbo, o imperfeito, deveria ser traduzido desta forma: eu desejava, se fosse possível, ou eu poderia desejar isso, eu desejaria isto, se fosse possível. É isso que Henry traduz. Ele não diz
eu desejo, mas eu desejaria. E aqui, amados, vocês começam, veem a diferença? Vocês começam a perceber o que está no texto? Diz ele que é uma ação inacabada. Ele começa um processo, porém um obstáculo intervém e ele não pode completá-la. E nós, tendo essa informação, ao lermos o que Paulo está dizendo, essa declaração forte e impactante, toma um peso muito grande. Então Henry, ele nos ajuda a entender então o que o Paulo está querendo dizer, não é eu desejo, mas eu desejaria. Eu desejava se fosse possível. Ou eu poderia desejar isso. Eu desejaria isso se fosse possível. Marvin Vincent, outro nome que pode nos ajudar nessa noite, Marvin Vincent, diz algo muito parecido com Henry Alford. Diz ele, Marvin Vincent, que literalmente o que o apóstolo Paulo diz é: eu estava desejando. Mas aqui o imperfeito tem uma força experimental ou empírica, implicando o desejo inicial, implicando o desejo iniciado, porém detido por algo de saída, por alguma consideração antecedente que o impossibilita, de modo, amados, que praticamente não foi mantido. E, em outras palavras, um homem que começa a pensar e depois percebe algo, e por isso tem que parar com o seu raciocínio. É como se o apóstolo Paulo dissesse: eu estava a ponto de desejar ou de pensar, mas não posso prosseguir nesse pensamento. Essa é, segundo esses gramáticos, a força da palavra que Paulo usa. Marvin Vincent refere-se também a uma outra passagem em Filemão, versículo 13, onde Paulo fala sobre o escravo Onésimo, que ele está enviando de volta a Filemão, que na versão autorizada inglesa diz: a quem eu teria retido comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho, mas sem a tua opinião eu nada quis fazer. Amados, Vincent diz que Paulo começou a pensar com seus botões: ora, bem que seria maravilhoso ficar com esse tal Onésimo. Ele poderia ser um grande, e aí então, é como se Paulo, no meio desse raciocínio sobre Onésimo, dissesse: ah, ele pertence a meu amigo Filemão. Em outras palavras, amados, eu poderia ter desejado isso, ou eu desejaria mantê-lo comigo, se não fosse pedir muito. Ah, amados, como é importante nós ponderarmos sobre o que esses homens estão dizendo, para que possamos então olhar novamente para o texto e assim percebermos o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Depois, amados, finalmente, Charles Hodge faz esta tradução. Ele diz: eu desejaria se isso fosse possível ou apropriado. Ele diz: isso implica a presença de uma condição que se sabe que é impossível. Essa é, penso eu, a chave para o entendimento dessa declaração de veras
extraordinária que o apóstolo Paulo faz, que ele sente uma tristeza dor, ele sente uma dor contínua, uma tristeza contínua, e que ele desejaria ser separado de Cristo por amor dos seus patrícios. Então, essa declaração impactante, profunda, que o apóstolo Paulo faz, com a ajuda desses homens, podemos então agora ter uma visão melhor, e então entendermos o que o apóstolo Paulo tinha em mente. Porém, temos que nos aprofundar um pouco mais. Há um outro exemplo em Gálatas 4:20, onde o apóstolo Paulo diz: eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. E aqui nesse ponto, a melhor tradução desse texto seria a seguinte: eu gostaria de estar presente convosco nesse momento. Foi o pensamento que entrou na mente de Paulo. Se tão somente eu pudesse estar com eles agora, mas não podia. Você consegue perceber o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu queria estar com ele, mas algo me impede, eu não posso. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: se tão somente eu pudesse, mas eu não posso. É claro, havia uma grande distância, e havia circunstâncias que tornavam esse desejo do apóstolo Paulo completamente, amados, impossível, totalmente. Em outras palavras, o que temos aqui em Romanos, diante dos nossos olhos, é uma expressão muito forte dos sentimentos do apóstolo Paulo. Ele não quer realmente ser amaldiçoado, anátema e separado de Cristo. Como nós falamos, quando nós somos tocados, transformados, quando nós nascemos de novo, quando nós experimentamos o amor de Deus, quando nós experimentamos as transformações do Espírito Santo, quando nós simplesmente entendemos a glória das doutrinas da graça, falar isso é algo terrível, é algo profundo, é algo impactante. Então, ele não queria realmente isso. Porém, praticamente, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, amados: vocês sabem, estou tão preocupado com isso que se, de um jeito ou de outro, sacrificar-me, os ajudaria. Então ele para por aí. Nada de continuar com isso. O desejo, a ideia, entrou em minha mente. Eu estava a ponto de dizer, mas então ele para. De forma que nós devemos pensar. Amados, um maravilhoso paralelo disso tudo que estamos vendo, de fato o único em todas as escrituras que nós podemos encontrar, é em Êxodo, capítulo 32, versículo 30-32. Trata-se do incidente em que Moisés, tendo estado no monte com Deus, viu que os filhos de Israel tinham feito um bezerro de ouro e tinham cometido grave pecado. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados? Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço,
Peço-te do teu livro que tens escrito. Amados, vocês conseguem notar o paralelo? Vocês conseguem ver o peso? Vocês conseguem ver o que há aqui? O que significa isso? Bem, o que temos aqui nesses dois grandes e poderosos homens de Deus, em Moisés, como acabamos de ler, e apóstolo Paulo, que estamos meditando, é um tão intenso interesse pela glória de Deus e pelas almas dos homens, que os sentem tanto, a ponto de chegar mais perto que ninguém da mente que havia em Cristo Jesus, quando Ele, o Senhor, se entregou como oferta pelo pecado, para que os outros fossem salvos. Amados, achamos difícil entender isso, ou acaso não achamos isso? O antigo e famoso comentador Benjamin disse: não é fácil avaliar a extensão do amor de um homem como Moisés e de um Paulo, pois a nossa mente limitada não o compreende como uma criança incapaz de compreender a coragem de um guerreiro. Então, amados, diante disso que o apóstolo Paulo menciona para nós, pois diante disso, de tal maneira esses homens tinham algum conhecimento experimental do fardo das almas, que podiam empregar essas expressões que nos enchem de um sentimento de admiração e assombro, expressões que muitas vezes têm levado mentes menores a criticá-los e a entendê-los mal. Porém, o que nós temos que fazer? O que nós não podemos confundir? Quando nós vemos Paulo e Moisés fazendo o que eles estão fazendo, nós vemos o amor pelas almas desses homens, ao ponto de falarem e escreverem o que eles falaram, e que nós possamos ter esse sentimento pelas almas que tanto amamos, pois é maravilhoso, amados, é difícil para nós compreendermos, pois vivemos em uma geração que só pensa em si mesmo, uma geração egoísta, uma geração egocêntrica, aonde nunca pensam no próximo, aonde só pensam em si mesmos. Mas o que Paulo nos ensina, mas o que Moisés nos ensina aqui, aponta para um modelo maior, aponta para o sacrifício perfeito de Cristo, que se entregou, que se doou, que se deu ao nosso favor. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, se fosse possível, se isso fosse imaginável, eu desejaria ser separado de Cristo, para que outros pudessem vir, para que outros pudessem experimentar o que eu experimentei, para que outros pudessem ser tocados pelo amor que eu fui tocado. Porém, isso não é possível. Por isso que eu digo a verdade em Cristo e não minto. É por isso que eu anuncio o Evangelho de Cristo, porque somente através do Evangelho, vocês podem experimentar isso. Somente através do Evangelho vocês podem sentir esse mesmo amor que eu sinto pelas almas. É claro que eu daria a minha vida para que pessoas, para que almas se achegassem a Deus, ainda que eu mesmo fosse afastado dele, é que Paulo está dizendo.
Porém, estamos numa geração que só pensa em si mesmo. Não, importa eu ser salvo, os outros não. O que importa é Cristo perdoar os meus pecados. O que importa é Cristo perdoar as minhas falhas, não os outros. Então Paulo diz, se fosse necessário, se fosse isso possível, de eu ser um anátema, um maldito, separado de Cristo, para que outros pudessem vir e se achegar, se eu fosse um maldito, se eu fosse separado de Cristo, para que outros pudessem se achegar, eu faria isso de bom grado. É por isso que o Evangelho, ele nos ensina que não é o sacrifício de um homem por outro homem. Não, mas é o sacrifício de Cristo pelos homens. E se nós não crermos no Evangelho, se nós não crermos, não podemos. Por isso, amados, aqui o apóstolo Paulo, ele nos ajuda a enxergar. Então, amados, o que temos aqui é tão somente uma expressão muito intensa, empregada pelo apóstolo Paulo, uma expressão muito intensa da sua angústia de coração e mente, em face do estado e condição dos seus concidadãos, dos judeus. Assim como nós também temos que ter, pelas almas que nos cercam, pelos pais que não se renderam a Cristo, pelos cônjuges que não se renderam a Cristo, pelos filhos que não se renderam a Cristo, pelos amigos da escola, pelos vizinhos, pelos amigos do trabalho, pelos inimigos que nos cercam. Devemos entender essa expressão intensa. Isso nos leva então à segunda questão, amados. Por que será que o apóstolo faz esta declaração? Vimos uma resposta geral a isso em nosso momento anterior. É esta grandiosa teodiceia, esta justificação dos procedimentos de Deus para com os homens, a harmonização traçada por Paulo daquilo que está de fato sucedendo com o que ele vem ensinando claramente até aqui. Mas, indubitavelmente, amados, há mais uma razão. O apóstolo Paulo estava ansioso para livrar-se das acusações que faziam frequentemente contra ele. Seus patrícios o consideravam como nada mais, nada menos que um renegado e um traidor que se tinha vendido ao cristianismo. Como podemos ver, devemos lembrar que no tempo em que Paulo viveu, os romanos tinham conquistado a Palestina, como tinham feito com muitos outros países ao redor. E o pior tipo de indivíduo de qualquer país era o que se tornava servo do Império Romano. Era o caso dos publicanos. Eles se fizeram coletores de impostos para os romanos, amados, coletando-os do seu próprio povo e oprimindo. Eram vistos como colaboracionistas e por isso eram desprezados. E os judeus estavam fazendo esse tipo, amados, de acusação contra o apóstolo Paulo. Eles diziam que Paulo tinha tirado vantagem da situação, por assim dizer, que ele tinha percebido que aquela nova religião, opondo-se duramente ao judaísmo, se tornava popular em relação às autoridades e os gentios, e que como um verdadeiro traidor tinha virado a casaca e tinha aderido a ela. Na verdade, não só naquele tempo as pessoas diziam isso. Uma vez me encontrei com um homem que me disse isso. Não só isso, porém os críticos de Paulo diziam que ele era
indiferente para com os judeus e seu destino. Eles diziam que ele se fizera hostil para com eles, um grande inimigo da sua nação. E o grande apóstolo sentiu isso com toda a intensidade da sua natureza e do seu ser. Por isso, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência iluminada pelo Espírito Santo me testifica disto. Não somente não estou contra os meus concidadãos, pois até chegou a entrar em minha cabeça a ideia de que se de um jeito ou de outro, o fato de eu ser amaldiçoado pudesse salvá-los. Então o apóstolo Paulo diz: bem, faltou pouco para que eu me rendesse a isto. Ele quer que as pessoas de Roma, para os quais escreveu, saibam disso. Na maior parte eram gentios, mas entre eles havia alguns judeus, e Paulo sabia que eles poderiam passar a outro aquelas notícias. Ele queria encerrar de vez essa mentira. Ele não é anti-judeu, muito pelo contrário. Entretanto, ele faz mais que isso. Ele quer revelar a tragédia da situação dos judeus, e ele sabe do que está falando. Ele é judeu, e não é só judeu, mas fariseu de fariseu, um homem impugnado pela lei e pela história de sua nação. Lembre-se do que ele diz sobre isso em Filipenses capítulo 3. Ele é um israelita da tribo de Benjamim. Se jamais houvesse um homem com direito de falar, ele é esse tal. E o seu desejo é tentar mostrar a tragédia da situação dos judeus. A tragédia que só um judeu como ele teria a possibilidade de entender e avaliar. Por isso, amados, ele fala como fala e faz essa declaração particularmente forte. Mas, no versículo 4 e 5, como veremos, ele expõe em detalhes o caráter singular dessa espantosa tragédia. A maior tragédia que o mundo já conheceu, que o Verbo veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele, os judeus, dentre todos os povos, atraiçoá-lo, crucificá-lo, livrar-se dele e rejeitá-lo. Essa é a tragédia das tragédias. Pois bem, amados, Paulo está interessado em mostrar que isso fere no coração, na mente e no espírito. Leva-o constantemente a amargor e uma incessante angústia em seu coração. Ele está ansioso para mostrar como ele próprio, como judeu, vê isso tudo, porque a sua intenção suprema é que, quem sabe, até mesmo por meio de tal exposição, os olhos dos judeus sejam particularmente abertos, ou alguém deles, de alguma forma, enxergue o erro, o engano disso tudo, e se convertam e creiam no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Amados, hoje nessa noite, tudo que nós quisemos fazer era nos apegar a essa expressão. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós o amor que ele sentia pelas almas, o amor tão profundo que ele sentia, mesmo sabendo e entendendo todas as outras doutrinas. Nós temos que entender, amados, que ao pregar o Evangelho, ao anunciar as boas novas, não devemos ser frios, como alguns dizem que nós somos, porque cremos na eleição incondicional, porque cremos na graça irresistível. Alguns nos julgam, assim como julgaram o apóstolo Paulo. Mas é óbvio, amados, que o mesmo sentimento que houve em Paulo também há em nós. Se nós pudéssemos, nós mesmos, sermos separados de Cristo, sermos tirados, sermos malditos, para que outros se achegassem, assim nós o faríamos. Mas não é possível, e o apóstolo Paulo sabia disso. Por isso o apóstolo Paulo diz que a única coisa que ele traria ali, tanto para o judeu quanto para o grego, era o Evangelho. É o Evangelho, apenas o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus.
O Evangelho é tudo que temos, é a única coisa que podemos nos gloriar. Não é o nosso sacrifício, não é as nossas obras. Um homem não pode doar a sua vaga a outro, não pode. Mas devemos pregar o Evangelho, devemos anunciar as boas novas do Senhor, devemos proclamar a todas as criaturas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais um dia em Tua presença, que a Tua palavra, Senhor, possa repousar em nosso coração, que nós possamos ter, ó Pai, esse sentimento que houve no apóstolo Paulo em Moisés. Pai amado, que nós possamos verdadeiramente orar por almas, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente esperarmos que o Senhor converta essas pessoas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Amém.